Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Eminência, peregrinos e devotos do Senhor, sejam muito bem-vindos a esta Eucaristia. Este ano temos muitas razões para dar graças. Cumprimos, uma vez mais, o centenário voto da Madre Teresa, com o Senhor e queira Deus, saindo à rua também hoje. A possibilidade de estarmos novamente juntos e a bênção de termos o Senhor Cardeal aqui presente. O Senhor é um exemplo de como os poetas também são profetas. Estamos imensamente agradecidos pela sua presença e pela forma como nos ajuda a chegar a Deus. As suas palavras, e permita-me que lhe diga, o seu sorriso e o seu olhar, são a transparência da bondade do seu coração. Uma palavra muito especial para aqueles que ainda este ano não puderam estar connosco, pelas fragilidades e também os nossos imigrantes, e que só podem fazer graças ao trabalho fantástico dos profissionais da RTP. Obrigado a eles. Que o Senhor Santo Cristo estenda o seu olhar a todos, nos traga a paz que o mundo tanto anseia e traga a paz aos nossos corações. Palavras de acolhimento do cônego Adriano Borges, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Senhor Administrador Diocesano, Senhor Reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, Monsenhor António Saldanha, que me acompanha desde Roma, caro pároco aqui da comunidade de São José, Padre Duarte Melo, queridos padres, Senhor Reitor do Seminário Diocesano, queridos seminaristas, queridas religiosas, irmãos da Irmandade do Senhor Santo Cristo, queridos irmãs e irmãos, em especial aqueles que nos seguem de muito longe e que estão perto do nosso coração neste momento, e os romeiros do Senhor Santo Cristo, que ao longo destes dias têm-se encaminhado fisicamente e espiritualmente até o olhar de Cristo, que relança em cada momento a nossa vida. Também eu, vindo de Roma, desejei ser um de vós. Desejei caminhar convosco neste santo lugar e depositar também as intenções do meu coração e as intenções da Igreja nesta estação do seu caminho histórico, junto da imagem sagrada do Senhor Santo Cristo dos Milagres, aqui tão devotamente protegida e amada. Que todos juntos possamos verdadeiramente ser uma Igreja que caminha e que na beleza da oração uns pelos outros, por aquilo que cada um de nós traz no seu coração e que Deus ouve e que Jesus confirma, nós também possamos viver estas festas como uma renovação do nosso batismo, da nossa fé de discípulos e discípulas do Senhor. Esta bela igreja de São José hoje é pequena, mas onde estivermos está a igreja. Mesmo à chuva está a igreja do Senhor na sua plenitude. E todos juntos, num abraço maior do que aquele que as paredes físicas permitem, vamos escutar a palavra do Senhor e celebrar juntos esta Eucaristia. Para fazê-lo de um modo mais autêntico, de um modo mais puro, abramos o nosso coração com humildade e sinceridade ao Senhor, pedindo que Ele faça chover sobre nós os seus dons, em especial o da humildade, o da comunhão, o da reconciliação e o da paz.
É um momento penitencial de reconhecimento da nossa condição de pecadores, carentes da misericórdia e do perdão de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de viver dignamente estes dias de alegria em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos escutar a palavra do Senhor, que será proferida pela irmã Jaqueline, que é a atual guardiã da imagem do Senhor Santo Cristo. Os Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não recebestes a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isso provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com a igreja, decidiram acolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por ele esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdos os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos de comum acordo acolher delegados para vos enviar-vos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis. Abster-vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedeis bem, evitando tudo isso. Adeus. Palavra do Senhor. A Assembleia aclama a palavra do Senhor. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Ricardo Botelho será o salmista desta solene celebração eucarística em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção.
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos, e entre os povos a vossa salvação. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Após a proclamação do Salmo responsorial, vamos escutar a segunda leitura desta solene Eucaristia, que será proclamada pelo provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Leitura do livro do Apocalipse. Um anjo transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas, e junto delas 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os números das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas a poente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes e neles 12 números, os 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, omnipotente, e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O evangeliário é incensado pelo diácono que proclama o Evangelho em sinal de veneração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Depois da proclamação da palavra do Senhor, vamos escutar a homilia que será proferida pelo cardeal Tolentino, que preside esta solene Eucaristia. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Com estas palavras que escutamos no Evangelho deste domingo e que em cada Eucaristia nós repetimos, Jesus transmite aos discípulos o que tem para lhes dar. Parece uma coisa só, mas trata-se, na verdade, de duas coisas distintas. Deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Jesus deixa-nos a paz, isto é, mobiliza-nos para a paz, investe-nos a todos como artífices da paz. A paz que o nosso mundo tanto precisa nesta hora, depois da dura tempestade que a pandemia representou e, em parte, ainda representa, e diante do cruel e inaceitável espetáculo da guerra. Durante a pandemia, repetiu-se tantas vezes que o mundo tinha de sair melhor depois desta experiência. E, afinal, o pesadelo não só continua, mas parece que ainda se agrava. Jesus deixa-nos a paz, mas não nos deixa uma paz instantânea, pronta a servir. Deixa-nos a paz como projeto, a paz como tarefa confiada às nossas mãos. Por exemplo, em relação à crise pandémica, deixa-nos com a responsabilidade de perguntar: como é que esta dor nos pode ser útil? Como é que a crise se pode tornar uma oportunidade para redescobrir coisas e valores de que precisamos? De facto, é necessário tirar lições profundas, em vez de enxutar depressa demais esta experiência para debaixo do tapete. Mais do que escapismo, precisamos de resiliência
e de audácia profética, para relançar a vida comum a partir de alicerces justos, a partir da ideia de fraternidade, construindo um mundo onde o homem não seja lobo dos outros homens. Estamos ansiosos por voltar à normalidade, mas só ilusoriamente podemos pensar que a nova normalidade coincide com o regresso exato à vida que tínhamos anteriormente, porque não seria normal que tudo fosse exatamente como dantes. Lembro a esse propósito o que disse incansavelmente o Papa Francisco, que não foi apenas a pandemia que fez adoecer o mundo estava doente e não nos apercebíamos. É que globalizamos a economia, mas não a solidariedade. Tornamos o mundo um vasto mercado, sem tentar corrigir as assimetrias e desigualdades. Ostentamos um progresso cujo custo humano e ambiental raramente questionamos. Acostumamo-nos a uma visão utilitarista da realidade, assegurada a 100% para uma produção e consumo ilimitados, e pensamos que estava aí o bem-estar e a felicidade. Vivemos acima das nossas posses em relação ao planeta, num antropocentrismo despótico, como se os recursos, a começar por aqueles naturais, fossem inesgotáveis. Ora, a pandemia devolveu-nos a consciência do limite, ao mesmo tempo que nos obriga a refletir sobre as formas de habitar o futuro. A presente pandemia começou por ser enfrentada como um assunto sanitário, mas evidentemente reclama que a interpretemos de um ponto de vista mais alargado, como uma encruzilhada civilizacional e espiritual. O que significa hoje receber a paz como tarefa? É fundamental, queridos irmãs e irmãos, que cada um acolha esta pergunta no seu coração, sabendo que esta interrogação ganha contornos ainda mais dramáticos perante os insuportáveis sofrimentos causados pela guerra. Como escreveu Sofia de Mello Breiner Anderson, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Rezamos hoje pelas vítimas da guerra. Confiamos ao Senhor Santo Cristo dos Milagres o que está a acontecer na martirizada Ucrânia. Que Ele nos ajude, como sociedade e como indivíduos, a sentir que a paz depende de nós e começa nas nossas mãos. Ele deixou-nos a paz como caminho, um caminho feito de pequenos passos, de gestos cotidianos, de escolhas concretas. A paz é, de facto, como se diz na encíclica Fratelli Tutti, um artesanato, um trabalho humilde, humano, escondido, que avança pacientemente, ponto por ponto. Mas só esse artesanato devolve ao mundo a esperança. Ao mesmo tempo que Jesus nos apresenta a paz como tarefa, Ele também afirma: dou-vos a minha paz. Que paz é esta? É uma paz que naturalmente não se opõe à primeira, mas que a leva mais longe. De facto, a primeira paz nasce do respeito pelo outro, brota da concertação, progride no diálogo e na tolerância, cimenta-se nos acordos de interajuda, instaura-se na gestação de pequenos e grandes equilíbrios. Isso é já extraordinário. E todos podemos dizer que, pelo menos em parte, isso já é a nossa tarefa, isso já nos ocupa. Mas hoje, queridos irmãs e irmãos, Jesus segreda ao nosso coração: tu podes ainda ir mais longe.
tu podes ainda ir mais longe. O Senhor Santo Cristo é o Ecce Homo, isto é o homem filho de Deus, que se apresenta como critério para uma humanidade renovada. É verdade, já fazemos alguma coisa, mas não sempre. Já damos muito de nós próprios, mas ainda não nos damos por inteiro e sem reserva. Já vivemos algumas dimensões do Evangelho, mas continuamos ainda longe de outras. Carregamos Jesus num trono, e isso é belo, mas Ele ainda não reina completamente nos nossos corações. Por isso, Jesus diz-nos: tu podes ainda ir mais longe. E acrescenta: a minha paz não vou-la dou como a dá o mundo. A paz de Jesus é uma paz que nasce do amor, que nasce dessa oferta radical de si, dessa entrega oblativa, dessa forma de santidade, que é no concreto deixarmos-nos contagiar, moldar, encharcar, configurar e inspirar pelo amor. Podemos ser pessoas corretas, e isso é bom. Podemos ser pessoas de bem, e isso já é tanto, mas aos olhos de Jesus ainda é insuficiente. Ele espera de cada um de nós ainda mais. Coloquemos os olhos na sua imagem sagrada que veneramos e perguntemos: que trazes ao teu pescoço, Senhor? E ele responde-me: não sabes. Estas cordas são o sinal daquelas e daqueles que assumem que são eles que têm de ser, não os outros, que por amor aceitam a condenação à volta do próprio pescoço, em vez de a colocar no pescoço de outros, daquelas e daqueles que aceitam sofrer por aquilo que amam. E continuemos: que trazes à cabeça, Senhor Santo Cristo? E ele responde-nos: não te equivoques com o ouro e as pedras preciosas. A minha e a tua são coroas de espinhos, que é a coroa daqueles que renunciam a toda a lógica do poder pelo poder e querem para si o papel de servos, de servidores, e ambicionam não o primeiro, mas o último lugar, aquele que jamais lhe será tirado. E perguntemos ainda: Senhor, por que te cobriram com o manto? E ele responde-nos: não repares no manto, com que primeiro ironicamente e agora devotamente me cobriram. Repara antes na minha nudez, posta a descoberto, a nudez de quem se faz pobre e pequeno, a nudez de quem descobre a felicidade no despojamento e no serviço, e a própria glória no esvaziamento de si. Não te escandalizes comigo, mas também não te iludas. Não há outra maneira de amar, senão através da nudez. E por fim, Senhor, que feridas são essas que transportas? E ele responde-nos: aproxima de mim o teu ouvido e eu te explicarei. A vida não é o que tu pensas. A vida não se mede pelo triunfo e pela força. A vida é como a Eucaristia. Só quando se estilhaça por amor, só quando se estilhaça por amor, se torna fonte de paz e pão para muitas fomes. As feridas são, por isso, a minha e a tua vida dada, a minha e a tua vida entregue por amor. Estás disposto a fazer o mesmo da tua vida? Dou-vos a minha paz, diz-nos hoje Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que significa para nós amar esta imagem de Cristo?
queremos nós a paz que Ele nos dá? Na exortação apostólica Gaudete et Exultate, sobre a chamada à santidade no mundo atual, o Papa Francisco escrevia: o Senhor pede tudo, o Senhor pede tudo, e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos a uma vida medíocre, superficial e indecisa. Para um cristão, diz o Papa, não é possível imaginar a própria missão na Terra sem a conceber como um caminho de santidade. Mas ao falar de santidade, o Papa não pensa apenas nas vidas heroicas, que aos nossos olhos tantas vezes nos parecem inalcançáveis. Fala dos santos da porta ao lado, de uma santidade do cotidiano, feita da configuração com Cristo, na família, na profissão, entre os amigos, no nosso mundo mais próximo, na contemplação e no silêncio da nossa interioridade. O segredo é sempre seguir Jesus. E Ele não se cansa de repetir a cada um de nós: tu podes receber a minha paz e viver à minha maneira. O teu coração pode encher-se da minha paz. Tu podes aprender a ver-me em todas as coisas. Na leitura do livro dos Apóstolos, a Igreja primitiva realiza o seu primeiro sínodo para debater, à luz do Espírito Santo, uma questão fundamental: se aqueles que não eram judeus tinham ou não acesso à salvação que Jesus Cristo veio trazer. No aprofundamento sinodal da sua própria vocação e missão, a Igreja das Origens descobriu-se chamada a ser instrumento de uma salvação universal, que não exclui ninguém e, pelo contrário, quer ser um feliz anúncio que chega a todos. Hoje, a Igreja também está a percorrer um caminho sinodal. Certa que quando os cristãos mutuamente se escutam, escutam também o Espírito Santo e deixam-se recriar pela sua criatividade, pela sua audácia profética. Que este tempo da Igreja seja um tempo de audição do Espírito Santo. Eu penso na Igreja dos Açores, neste tempo concreto, neste caminho de Pentecostes, que é também o processo para a nomeação do seu bispo, mas na vitalidade das comunidades, daquilo que a Igreja é em si mesma. Que este momento seja um tempo favorável do Espírito Santo, aquele que Cristo promete como o Paráclito, que nos ensina todas as coisas e no nosso coração faz a defesa de Jesus. Caminhemos juntos na unidade, caminhemos juntos na comunhão, tornemo-nos uma igreja mais próxima do Evangelho, uma igreja que se faz serviço incondicional de amor, uma igreja inclusiva, uma igreja que espera por todos, uma igreja em saída da autorreferencialidade e que vai ao encontro daqueles, não só daqueles que já acreditam, daqueles que já fazem parte do rebanho, mas anuncia Cristo nas periferias existenciais, sociais e culturais, aceitando ser hoje esse hospital de campanha que ajuda a reconstruir, ajuda a refazer a nossa humanidade ferida. Tornemo-nos uma igreja de comunhão, onde fiéis leigos e os presbíteros se sentem membros complementares do povo de Deus, na riqueza e na diversidade dos carismas, onde a comunidade derrota o isolamento e a solidão. Tornemo-nos uma igreja animada pela palavra de Deus, pela vitalidade dos sacramentos,
pela paixão ardente da caridade, pela fantasia da caridade, pela beleza da oração, que nos faz moradas de Deus, como garante Jesus no Evangelho que escutamos. Quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. No livro do Apocalipse, e com isso termino, há uma imagem talvez inesperada, mas que dá que pensar. Está-se a descrever a Nova Jerusalém, que desce do céu, e diz o seguinte: na cidade não vi nenhum templo, e também a cidade não precisa da luz do sol nem da lua. Que cidade estranha é esta, pensamos nós. Uma cidade sem igrejas e sem a luz do astro-rei. Mas o autor do livro sagrado explica essa estranheza assim: porque o seu templo é o Senhor Deus omnipotente e o Cordeiro. Porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. A sua lâmpada é Cristo. Queridos irmãs e irmãos, queridos peregrinos e romeiros do Senhor Santo Cristo, que a celebração do Senhor Santo Cristo nos dê esta compreensão profunda, exata e vital, de que o nosso templo, a nossa marra, a nossa lua e o nosso sol são Cristo, e que Cristo é a nossa vida, em todos os momentos, em todas as estações. Ele é a nossa arte de viver e de construir a paz. Que Maria Santíssima, aqui venerada com os belos títulos de Senhora da Esperança e Senhora da Paz, ensinando-nos o caminho para o seu Filho, nos faça sentir filhos, filhinhos, que com confiança se sabem alojados no seu colo materno e na eterna e salvífica mão de Deus, como pedia o grande poeta Antero de Quental, recordado nesta praça, com aqueles versos que não esquecemos, porque são uma das mais belas orações da cultura portuguesa. Como criança em lôbrega jornada, que a mãe leva ao colo agasalhada e atravessa sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto, na mão de Deus eternamente. Foi a homilia do Cardeal Dom José Tolentino nesta solene consagração eucarística, aplaudida pelos fiéis que enchem por completo este templo de São José e pelos milhares de peregrinos que participam nesta Eucaristia no campo de São Francisco, no exterior desta igreja de São José. É um momento da profissão da fé. Irmãos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus nosso Pai, para que nos envie a sua paz e o seu Espírito e nos ensine a permanecer no seu amor, dizendo com confiança: abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Igreja, Templo Santo de Deus vivo e Esposa de Cristo, para que acompanhe todos os homens e mulheres de hoje no caminho da verdade e da esperança, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelo Papa Francisco, pelo Sr. Cardeal Tolentino Mendonça, que está conosco, pelos bispos, pelo nosso bispo emérito Dom António de Sousa Braga, que se encontra hospitalizado, pelos presbíteros e diáconos, pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho e pelos que estão atentos à voz do Espírito, através dos sinais dos tempos, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelas pessoas sem pátria, os refugiados, as vítimas da limpeza étnica, pelos itinerantes sem casa fixa, pelos que lutam pela paz em toda a terra, para que acreditem que ela é possível, e por aqueles que imploram sem cessar, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelas pessoas cujo sofrimento quebrou, pelos que conhecem o desespero e o medo nesta hora de pandemia, por aqueles que ainda perguntam se Deus os abandonou, para que encontrem a Jesus Cristo a força para irem até o fim na sua coragem. Oremos, irmãos. Pela nossa Diocese em caminho sinodal, como a Igreja por todo o mundo, para que o Senhor nos conceda o mais brevemente possível um bispo, que seja para nós imagem do bom pastor. Oremos, irmãos. Por todos os que não puderam cá estar, mas que têm o coração na sua terra, pelos que estão conosco nestas festas de 2022, imigrantes, turistas e todos os outros peregrinos, para que o Senhor a todos nos comprometa na transformação cristã deste mundo, oremos, irmãos. Por todos os que trabalham neste santuário nos vários serviços pastorais e de apoio, em especial pelas irmãs religiosas contemplativas que agora aqui estão, por todos os membros da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres e por todos os nossos benfeitores vivos e falecidos. Oremos, irmãos. Deus fiel e cheio de misericórdia, que prometestes vir habitar com o vosso Filho no coração dos que guardam a sua palavra, dai-nos a graça de nos sentirmos desde agora cidadãos da Nova Jerusalém, Cidade Santa. Por Cristo, nosso Senhor. Ao altar são trazidos o pão e o vinho, ofertas que pelo poder do Espírito Santo se tornarão no corpo e no sangue do Senhor. É o momento da oferta, das nossas ofertas. Neste pão e neste vinho vai toda a nossa vida, todas as nossas alegrias e esperanças, todo o nosso ser e agir. É a oferta total do homem a Deus. Oferta que será transformada em louvor perene no momento da consagração. Escutamos: o teu olhar espera-me, um hino para um tempo de esperança, com letra de Pedro Gomes e música de João Andrade Antunes, numa magnífica interpretação do coro sinfónico do Coral de São José.
presidente da celebração, são purificados como oferta maior deste povo peregrino ao seu Senhor. O presidente também será incensado, tal como todos os concelebrantes e toda a Assembleia, aquela que enche por completo este templo de São José, e aqueles que permanecem no exterior desta igreja, no campo de São Francisco, e permanecem aos milhares, participando, escutando, vivendo esta Eucaristia, que devido às más condições atmosféricas não pôde ser celebrada como habitualmente no adro do santuário. Todos associados ao mesmo louvor, todos associados à mesma celebração, todos no coração do mesmo Senhor. Todo o povo é incensado, é a comunidade que se reúne à volta do Senhor Jesus, que no pão e no vinho apresentados será alimentado. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sanctus,
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o Cardeal Dom José Tolentino aqui presente, e o nosso administrador diocesano e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Beato João Batista Machado, nosso padroeiro, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os dons que foram trazidos ao altar, pela ação do Espírito Santo, foram consagrados, agora corpo e sangue do Senhor Jesus. Este Jesus que se entrega a todos e a cada um de nós. Este Jesus que se faz alimento. Este Jesus que sacia a nossa fome e a nossa sede.
está a ser distribuída, quer no interior desta igreja de São José, quer no campo de São Francisco, onde as pessoas permanecem nos seus lugares e os sacerdotes, os diáconos, distribuem este corpo e sangue do Senhor, feito alimento. Este saborearmos a presença do Senhor. É o momento de o louvar, de o bendizer, de proclamar as suas maravilhas. Nós vos louvamos, Senhor. Canta o coral. Juntamos as nossas vozes à voz do coro, louvando o Senhor nosso Deus pela sua presença no meio de nós, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Louvamos o Senhor pelas bênçãos e pelas graças que Ele derrama sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. No silêncio do coração, louvemos o Senhor nosso Deus.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. O administrador diocesano vai usar da palavra no final desta celebração. Senhor Cardeal José Tolentino de Mendonça, cumpre-me o desejo e o dever, em nome desta Assembleia que está aqui presente na Igreja de São José, da Assembleia que se reúne no campo de São Francisco, em Ponta Delgada, ou dos que nos acompanham através da RTP Açores, da RTP Nacional ou da RTP Internacional, longe e de perto, cumpre-me esse desejo de vos agradecer a vossa presença aqui entre nós para, como romeiro e como presidente das festas, nos acompanhar nesta experiência de fé única e autêntica que é a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Faço em nome da Assembleia, em nome desta comunidade paroquial de São José que nos recebe, em nome do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em nome do Convento de Nossa Senhora da Esperança, representada pelas Irmãs do Bom Pastor, em nome da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em nome da Diocese de Angra, aqui também representada no seu presbitério e no seu seminário, em todos quantos nos acompanham para celebrarmos este momento maior da festa do Senhor Santo Cristo na Eucaristia do domingo, do 6º domingo de Páscoa, dia do ressuscitado. Agradeço pelo Sr. Cardeal ter aceitado o nosso convite para vir a esta festa, que aliás, na verdade, são 3 festas. O Sr. Cardeal foi convidado para fazer a festa de 2020 e reservou estes dias para cá vir, reservou estes dias para a festa de 2021 e só finalmente em 2022 é que conseguiu fazer a festa. Já lhe disse que na história das festas do Senhor Santo Cristo ficará como quem veio 3 anos à festa do Senhor Santo Cristo, porque pelo menos guardou estes dias da sua agenda, que podemos dizer universal, verdadeiramente católica, para estar connosco. Por isso, queria em nome de todos deixar um bem-aja, o nosso reconhecimento por vir de perto de uma diocese nossa irmã, de onde é proveniente do Funchal, vir dar essa dimensão nacional que todos lhe reconhecemos com a sua presença e a dimensão da catolicidade, da universalidade da Igreja enquanto cardeal da Santa Igreja Católica Romana. É, de facto, uma honra e um privilégio para nós ter a sua presença e pedimos-lhe que transmita esses nossos sentimentos de docilidade, de fidelidade e obediência ao Santo Padre, o Papa Francisco, com quem estamos sempre em comunhão e que certamente irá partilhar esta experiência tão autêntica do povo de Deus na sua globalidade, mas também de cada rosto ou de cada sujeito que na autenticidade do seu olhar vemos fazer uma experiência única de fé que de facto é difícil de transcrever do ponto de vista das palavras e impossível de certo do ponto de vista dos conceitos. De maneira que deixar essa palavra de gratidão pela sua simplicidade e pela sua autoridade, pela beleza e pela profundidade com que nos transmite a palavra e a fé. E nós despedimos no final desta Assembleia. Certo, queremos todos ou desejamos fazer a procissão do Senhor Santo Cristo durante esta tarde. O Sr. Cardeal Tolentino regressa amanhã a Roma, mas já me apercebi que lhe fizeram ou que lhe deixaram alguns pedidos em ordem ao passado, ao presente e ao futuro. Em ordem ao passado, porque daqui a alguns anos, 12 anos, a nossa Diocese fará 500 anos. E por isso, na sua responsabilidade de o primeiro responsável pela biblioteca e pelo arquivo da Santa Sé, naturalmente irão bater-lhe à porta, pedir essa colaboração nas fontes do conhecimento, no estudo e na investigação da nossa história.
parcelar, mas que passa naturalmente pela comunhão com a Santa Sé e com a Igreja de Roma. Mas há também um pedido que fazem no presente, que é o fato da nossa Diocese estar em sede vacante, como já foi referido. E nessa escuta sinodal certamente terá um papel importante, é lembrar junto do Santo Padre, como esta Igreja carece de um sucessor dos apóstolos, pois sem bispo não há Igreja. E, portanto, é também o segundo pedido do tempo presente que colabore connosco nesse processo sinodal da nomeação de um novo bispo. E o terceiro pedido, certamente que já apareceu ou aparecerá em ordem ao futuro, à eternidade, que é dos açorianos que procuraram viver a sua vida segundo o Evangelho e que estão em processos de reconhecimento nacional ou internacional da sua vida de santidade. Recordo Bartolomeu do Quental, Madre Teresa da Anunciada, a quem se deve estas festas como propulsora da mesma, Maria Vieira, a jovem Maria Vieira, ao Beato João Batista Machado, que precisamente num 22 de maio, tal como hoje, de 1617, deu o maior testemunho da sua fé, que aqui bebeu e aprendeu no Japão. E, portanto, certamente estas pessoas, estas figuras açorianas, também estarão bem perto do seu gabinete de trabalho e com a ajuda da Igreja Diocesana e da Igreja em Portugal, provavelmente poderemos levá-las mais longe, não só como exemplos de vida para nós, para a Igreja Diocesana, mas para a Igreja Universal. Por todo o trabalho que nos deixa e que agradecemos, sobretudo no exercício do Ministério Episcopal, quando dele tão carecemos, e pelo trabalho que já lhe deixamos de futuro, queremos deixar esta palavra de apreço, de agradecimento e de admiração. Bem-haja e estamos muito gratos pela sua presença, pela sua disponibilidade e pelo seu testemunho de fé que nos deixa nestes dias. Obrigado. Palavras do administrador diocesano, Dom José Tolentino Mendonça, que é aclamado por esta vasta Assembleia, quando nos preparamos para receber a bênção final desta celebração. Eu agradeço muito as palavras do Sr. Administrador Diocesano, a sua amizade, a sua comunhão com a Igreja Universal, na pessoa do Papa Francisco, que é de facto a figura de Pedro, o garante da unidade, e é aquele que, no tempo devido, nomeará também um bispo, um sucessor dos apóstolos, aqui para a Igreja dos Açores. Este é um caminho belo que estais a fazer, mesmo na sua ansiedade, mas é o tempo do advento, o tempo em que se vive da espera. E esperar é já participar. É muito belo este processo da Igreja, que faz as coisas com a sabedoria do tempo, escutando, avaliando e, sobretudo, com a preocupação do futuro. Ver aquilo que a Igreja dos Açores pode ser, o modo como pode florir com os grandes desafios que este século nos coloca. Queria agradecer o triplo convite aqui do reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, o querido Padre Adriano Borges, e dizer que, de facto, os micaelenses fizeram-se esperar, mas no meu coração mantive-me fiel a este desejo de vir até aqui, de estar convosco, de celebrar a fé convosco, de aprender de vós, a beleza de uma fé muito inteira, de uma fé muito viva, de uma fé que em Cristo tem a sua razão de ser. Vou com o meu coração confirmado pelo testemunho da vossa fé, agradeço muito, gostei muito de tudo aquilo que vi, de tudo aquilo que testemunhei. É uma igreja viva, é uma igreja onde se reza, é uma igreja que tem em Jesus, de facto, a sua força. E eu, como ilhéu, percebo muito bem a alma do povo açoriano, sinto-me também um irmão muito próximo e sei o que significam estas festas para aqueles que estamos aqui na ilha e nas ilhas e aqueles que são a maior parte de nós, que estão
imigrados pelas 7 partidas do mundo, mas onde está os Açores e está esta devoção tão estruturante das nossas vidas. Parabéns a todos por aquilo que fazem e, sobretudo, por aquilo que são. E lembrem-se disto, Jesus só nos pede coisas grandes. Só nos pede coisas grandes. Porque Ele dá-nos a força de dizer sim. Que a gente possa acolher nesta festa a grande confirmação da nossa fé e do amor de Deus em cada coração. É isso que também levo no meu e certamente terei a oportunidade de dizer ao Santo Padre onde é que eu estive e aquilo que eu vi, e é uma coisa que ele gosta sempre de ouvir contar a aventura do povo de Deus na história, nas diversas geografias, e o modo tão belo como o povo de Deus vive a sua fé. Vamos agora receber a bênção do Senhor, sob o olhar doce, próximo, terno do Senhor Santo Cristo. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai das misericórdias, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. E com esta bênção, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E com esta bênção terminamos esta solene Eucaristia em honra e louvor do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Toda a vasta equipa da Rádio e da Televisão dos Açores, que tornou possível esta transmissão direta a partir desta Igreja de São José e junto do Senhor Santo Cristo dos Milagres, despede-se de todos, desejando um feliz e santo domingo, dia de festa, dia de alegria. É a Rádio e a Televisão dos Açores a estabelecer pontos de comunhão e unidade, pontos de fraternidade e a tornarem o Senhor cada vez mais perto de nós. Um bom e feliz domingo.